vou contar isso uma vez só. Não vou repetir e nem vou responder pergunta. Eu tô com 63 anos hoje. Trabalhei 34 com logística, transportadora, pátio, carregamento, escolta, tudo que você imaginar. Já vi acidente, carga virada, fraude. Já vi caminhão que parecia vazio e tinha 4 dentro, vivos. Já vi droga embaixo de peixe congelado. Agora, o que aconteceu com o Lindomar não tem nome e nem explicação. Essa história me persegue até hoje. Me acorda no meio da madrugada. E eu só tô contando aqui agora porque acho que já passou da hora de parar de fingir que eu não vi nada. Porque eu vi. E o que eu vi não bate com o que tá no papel. Foi no dia 12 de setembro de 2011. Mas a verdade é que o estranho começou antes. Um dia antes, domingo à noite. Eu estava terminando de fechar a planilha do sistema da Planalto, lá na central de Cuiabá. 3 cargas programadas para segunda. Uma delas, equipamentos hospitalares. Destino, Ariquemes, Rondônia. Carga com selo emergencial, segundo o pedido que entrou no sistema. Até aí tudo certo. Só que, quando eu fui abrir os dados da nota fiscal dessa carga, ela já estava preenchida, com horário de emissão 8h47 da manhã. Sendo que ainda era domingo à noite. O caminhão nem tinha sido carregado. O motorista nem tinha pisado no pátio ainda. Eu dei print, salvei numa pasta minha pessoal. Achei que era erro de sistema, coisa de horário do servidor. Sei lá. Só que isso não foi a única coisa que não bateu naquele dia. O Lindomar chegou no pátio 9h17 da manhã, segunda, certinho. Assinou no totem, biometria reconhecida, placa da carreta registrada. Carga atribuída no sistema, liberada às 10h42. Ele mesmo entrou na sala da balança e tomou um café. Riu comigo, falou que estava com dor no ombro de tanto dormir torto. Era um cara tranquilo, nunca atrasava. Fazia esse trecho para Ariquemes havia anos. A gente viu ele sair. Quer dizer, o sistema disse que ele saiu. A câmera da portaria marcou ele passando pela cancela. A mesma placa, o mesmo horário da liberação. Mas quando o meu supervisor foi revisar o vídeo da saída, tinha algo errado. A imagem dava umas travadas, tipo falha digital mesmo, pixelado, sabe? Dava para ver a frente da carreta, mas o rosto dele no vidro não dava para enxergar. Era só sombra. E o reflexo da cabine parecia invertido, como se o lado do passageiro tivesse no volante. A placa era a dele, mas tinha algo fora de lugar. Foi quando o supervisor me chamou. Djalma, o Lindomar entregou essa carga em tempo recorde, 700 km em 8 horas. Eu abri o sistema. Carga entregue às 18h31, no mesmo dia. Não tinha como. Era impossível. Nem helicóptero entregava tão rápido. Eu entrei no mapa do rastreador do caminhão e aí me deu um arrepio que não me dava desde que eu vi um homem caído morto atrás de uma carreta de combustível. Não tinha rastreamento. Nenhuma movimentação registrada depois das 10h42, como se o caminhão tivesse parado no tempo. Só que a entrega constava. Nota fiscal validada. Assinatura eletrônica. Tudo perfeito. Demais até. Na manhã seguinte, terça, eu fui pessoalmente ao RH e pedi pra gente tentar contato com o Lindomar. Nada. Celular desligado. Aí ligamos para a mulher dele. Ela achava que ele já estava em Rondônia e até comentou que ele não tinha mandado mensagem ainda. Foi quando bateu. A gente entendeu que ele estava desaparecido. A PM foi acionada. No fim da tarde acharam a carreta. Estava num canteiro isolado da BR-364, numa região que a gente chama de Curva do Mato Morto, um trecho que os motoristas evitam para descansar por medo de assalto. O caminhão estava intacto, trancado, mas com a chave no contato. Nada quebrado, nada remexido. Dentro da cabine, o boné do Lindomar no banco de trás, um copo térmico ainda com café morno, o celular com a câmera frontal quebrada como se tivesse batido com força em alguma coisa.
e a nota fiscal da carga emitida às 8h47 da manhã do dia anterior. Ou seja, antes dele chegar no pátio. Nesse ponto, a coisa virou para um nível que eu nunca mais quis falar com ninguém da diretoria. A gente pediu as imagens das câmeras da PRF nos trechos que o caminhão supostamente passou. Nenhuma registrou ele passando, nem no começo da BR, nem nos pedágios, nem nas balanças. Era como se aquele caminhão nunca tivesse saído de Cuiabá. E ao mesmo tempo, o sistema dizia o contrário. Dizia que a carga tinha sido entregue, com foto da entrega, assinatura, documentação, tudo. Só que o hospital que recebeu não existe. Eu mesmo procurei no Google, liguei na prefeitura de Ariquemes. Nunca teve aquele nome, nunca teve aquele endereço. Mas estranho, o CNPJ do destinatário era de um laboratório particular de Cuiabá que tinha fechado em 2006. Era como se alguém tivesse montado toda uma entrega falsa, usando dados reais, mas por fora, por um sistema espelhado, como se a gente estivesse sendo usado como fachada. A transportadora pediu perícia externa. Queria entender como aquele caminhão tinha saído sem sair, como a nota fiscal foi emitida antes, como a entrega foi feita em tempo impossível, como o rastreador sumiu. 2 dias depois, 2 funcionários do nosso setor de TI foram demitidos. Assim, sem aviso, sem reunião, sem documento interno. Um deles, o Daniel, nunca mais apareceu. Sumiu da cidade. A mãe dele me disse que ele tinha viajado para o sul. Nunca mais voltou. Na semana seguinte, o caminhão foi mandado para a PRF, para a perícia mais profunda. Quando chegou lá, o disco rígido do rastreador tinha sido removido. Sem sinal de arrombamento, sem peça solta, nada. Como se alguém que soubesse exatamente o que estava fazendo tivesse entrado, retirado o HD e saído sem deixar marca. Nessa hora, eu entendi. Aquilo era maior, muito maior do que a gente podia entender. E se a gente insistisse, alguém mais ia desaparecer. Anos depois, em 2015, eu já não estava mais lá. Já tinha me aposentado. Estava morando em Barra do Garças. Foi quando eu recebi uma ligação da irmã da filha do Lindomar. Ela me disse que a menina tinha recebido um e-mail estranho, sem assunto, sem texto, só um anexo, uma foto. Eu pedi para ver. Era uma sala vazia, paredes verdes, chão de cimento liso. No canto da foto, tinha uma cadeira de rodas virada para a parede, sem ninguém. Mas o que me gelou o sangue foi o que estava no canto inferior da imagem, o logotipo antigo da transportadora Planalto, aquele logo que tinha sido substituído em 2009, 2 anos antes de tudo. Olha, eu não sei se o Lindomar carregava droga, órgão, gente ou nada. Só sei de uma coisa: ele foi entregue. E quem entregou não foi ele. Você sabe o que mais me pesa? Não é nem o desaparecimento, nem a carga, nem a empresa. É o silêncio depois, porque ninguém mais falou no nome do Lindomar, nem reunião, nem comunicado interno, nem sindicância, nada. A transportadora fingiu que ele nunca existiu. Teve um motorista que comentou uma vez, umas semanas depois, no refeitório. Só falou: "Vocês viram que nunca mais acharam o corpo daquele que sumiu com a carga?" No dia seguinte, mandaram ele para uma rota noturna sem fim de contrato. Nunca mais voltou na sede de Cuiabá. O que aconteceu ali foi orquestrado. Eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza, porque aquele sistema que a gente usava era interno. Só podia ser acessado por 6 pessoas. Só 6. E mesmo assim, apareceu uma nota fiscal fora da sequência oficial, com dados válidos, mas inventados. E depois você vê vídeo adulterado, rastreador removido com precisão cirúrgica, carga marcada como entregue num lugar que não existe, funcionário do TI sumido, e uma imagem enviada 4 anos depois, com o logo da empresa de antes da reformulação. Para quê? Para lembrar. Ou para avisar que ainda estão vendo. Eu me arrependo, sabe?
de ter ficado quieto tanto tempo, de não ter dado mais atenção para aqueles detalhes, de não ter pego aquela nota e mostrado para alguém de fora, para a imprensa, para o sindicato. Mas a gente tem medo de mexer onde não pode, medo de ser o próximo. E foi esse medo que me fez engolir tudo isso por mais de 10 anos. Até hoje, teve uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para minha esposa. Foi uma semana depois daquilo. Eu estava na minha casa, já era noite. Estava revisando uns documentos velhos da Planalto, porque eu não conseguia parar de pensar. E tocou a campainha. Fui abrir. Não tinha ninguém, só um envelope branco no chão, sem remetente, sem nome. Dentro, só uma frase impressa: o sistema libera o que precisa ser visto. Mais nada. Eu queimei aquilo na hora, mas nunca mais esqueci. A gente sempre acha que empresa grande é só frete, planilha, folha de pagamento, contrato com o governo, nota de entrada e saída, mas tem carga que não está no papel. Tem coisa que passa e a gente nem vê, ou finge que não viu, e às vezes o motorista nem sabe o que está levando, e mesmo assim, ele entrega, ou alguém entrega por ele. Eu não sei se o Lindomar descobriu o que estava naquela carga. Não sei se ele quis sair, ou se alguém tirou ele da rota. Não sei se ele está vivo, ou se nunca saiu dali. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza: o caminhão entrou, e nunca saiu. E o sistema registrou a saída mesmo assim. Isso aí que eu contei não é história de terror, é história de quem viveu preso num sistema que me faz sumir gente sem fazer barulho. E agora eu só precisava contar, porque tem coisa que a gente carrega igual carga fantasma. O senhor pode repetir para a câmera o que viu naquela madrugada? Não, não é o tipo de coisa que se repete. O que eu posso fazer é contar do jeito que eu consigo, que é como se estivesse lavando as mãos pela última vez. Mas repetir? Não. Eu servi 33 anos na Polícia Militar da Bahia. Cheguei ao posto de comandante do destacamento de Santa Maria da Vitória. Vi muita coisa: roubo, sequestro, acerto de conta com 3 tiros no crânio, pai que mata filho, filho que mata mãe. Mas eu nunca vi isso. E até hoje, quando eu deito, o que me vem não é sangue, nem grito, nem arma. É o número SB74392099, o chassi. Gravado, não no caminhão, na carne. Era 10 de junho de 2003. No rádio, o despacho veio seco, 5h28 da manhã. Caminhão abandonado, BA-1349, quilômetros 97. Motor ligado, sem motorista à vista. Quando chegamos, tinha neblina. Era aquele frio esquisito de final de madrugada no oeste baiano que engana o corpo. A gente treme, mas não sabe se é por causa do clima ou do que está no ar. O caminhão era um Scania 113, azul escuro, modelo antigo, mas bem conservado. Estava parado com perfeição no acostamento, como se tivesse sido posicionado com régua. Luzes acesas, porta do motorista aberta e o motor ainda roncando. O rádio CB estava ali, derretido por dentro, mas por fora, intacto. Vi coisa parecida só uma vez, num incêndio causado por curto-circuito interno em aparelho falsificado. Mas aquele ali não era qualquer rádio. Era profissional. Equipamento bom. Não fazia sentido. A garrafa térmica caída no chão, a tampa rolada para o lado, o diário de bordo na prancheta. Tudo estava assustadoramente arrumado. Abri o diário com uma sensação que até hoje eu não consigo nomear. A última anotação tinha sido feita às 3h21 da manhã. Eles voltaram, mesmo ponto, mesmo farol. Fechei o diário devagar. Senti a espinha gelar. Chamei reforço. Ninguém falou muito. A cena falava por si. O caminhoneiro, Francisco Batista, 43 anos, casado, religioso, nenhuma anotação criminal. Nenhum histórico de sumiço. Não bebia, não fumava, não se atrasava. Desaparecido. A gente voltou para o posto da PM e puxou o histórico da rota. Foi aí que vieram os primeiros relatos estranhos.
2 caminhoneiros que passaram por aquele trecho entre 2 e 4 horas da manhã disseram que ouviram a voz de Francisco no canal fechado do CB. Só que ninguém consegue invadir canal fechado, só se for o mesmo equipamento, mesmo pareamento. E o que ele teria dito, ninguém entendeu direito. Diz que se eu não descer agora vai ser pior, que já tô marcado. Não é nem carga mais, é promessa. Parecia uma conversa entre ele e alguém que não respondeu. Fomos investigar o último lugar onde ele parou. Um posto, a 40 quilômetros do ponto em que o caminhão foi achado. O frentista confirmou. Ele passou ali às 2h40 da manhã. Mas o que chamou a atenção foi outra coisa. O frentista disse que Francisco parecia nervoso, meio fora de si, e que perguntou: "Você já viu alguém com o próprio chassi tatuado nas costas?" Isso exatamente assim, com essas palavras. Aí pronto. A partir daí, o pessoal da Civil começou a desconfiar que era coisa de surto psicótico, fadiga extrema, talvez uso de algum remédio tarja preta para aguentar estrada longa. Mas eu já vi motorista em surto, já vi delírio induzido por rebite, já vi colapso mental na boleia. Aquilo não era delírio, era aviso. 4 dias depois, a coisa que destruiu qualquer dúvida apareceu. Era um caminhão de coleta de sucata vindo de Barreiras. Estava descarregando material num ferro velho da região quando o operador viu que uma das peças parecia estranha. Era uma perna humana, do lado direito, cortada acima do joelho, queimada na parte superior da coxa. Mas o que fez todo mundo paralisar, sem ninguém conseguir articular uma frase, foi o que estava gravado na pele, no músculo exposto, como se tivesse sido feito com ácido. SB 7439 Buses 99, propriedade Rota Fantasma. Era o chassi do caminhão de Francisco, entalhado, na carne viva. O legista veio. Ficou calado por quase meia hora antes de escrever o laudo. Disse que não havia cortes cirúrgicos, nada de faca, nada de serra. As bordas da amputação estavam amassadas, como se tivessem sido feitas por pressão mecânica, prensadas vivas. Sabe o que isso significa? Que aquela perna não foi separada depois da morte, foi prensada com ele consciente, respirando. A gente isolou o caminhão, que já estava há dias no pátio. Dessa vez, mexemos tudo. Reviramos os compartimentos internos. No fundo da boleia, entre o colchão e o piso de madeira, encontramos 2 coisas que me incomodam até hoje. Um caderno escrito à mão, mas não com a letra de Francisco. Frases soltas, como se alguém estivesse tentando se comunicar depois de perder a sanidade. Se você leva a carga, você leva a alma. O último frete é sempre para o mesmo lugar. Se o destino não é teu, não desce. Um crachá deformado pelo calor, com o logo de uma transportadora chamada Rodoviária Rota Sul. Faliu em 1996. Ninguém mais usava aquele uniforme. Encaminhamos a perna para Salvador. DNA positivo. Era Francisco. Só que veio uma surpresa que ninguém esperava. O sangue da ferida apresentava traços genéticos de outro homem. A análise comparativa revelou correspondência com um caminhoneiro desaparecido em 2001. Mesmo trecho, mesma faixa horária. Outro caminhão sumido, sem motorista, com o CB fora de funcionamento. Foi aí que tudo virou uma rede. Ligamos esse caso a outros 5 desaparecimentos na mesma faixa de rodovia entre os quilômetros 96 e 98, sempre durante a madrugada, entre 1999 e 2004. Quando os relatórios começaram a bater, o delegado da época me chamou numa sala fechada. Abriu um mapa da BA 349 sobre a mesa e marcou 6 pontos com caneta vermelha. Todos os desaparecimentos, todos os caminhões abandonados, todos os últimos sinais de vida. Entre o quilômetro 96 e o 98, 2 quilômetros de faixa reta, sem sinal, sem acostamento e sem motivo algum para parar. Nenhuma lombada, nenhum buraco, nenhum posto, nada. E mesmo assim, todos pararam.
de forma voluntária, como se tivessem recebido uma ordem ou obedecido uma coisa que ninguém consegue explicar. Um ano depois, em 2004, o investigador civil que tinha assumido o reexame dos casos apareceu carbonizado dentro de um caminhão. O veículo fazia coleta irregular de peças automotivas no interior de Goiás. Ele tinha viajado escondido, sozinho, tentando seguir o que ele chamava de rota reversa. Deixou uma única anotação, escrita à mão e encontrada na roupa dele. Eles só pegam quem carrega sem saber. Você entende o peso disso? Não é sobre quem aceita ou não o frete, é sobre carregar algo que você não sabe que está levando. Algo que não está no manifesto, que não está na nota fiscal, que não aparece no papel, mas que aparece no seu destino. O que me deixou mal não foi a perna, nem o CB queimado, nem o caderno. Foi um testemunho, anônimo, de alguém que ligou para o posto sem se identificar. Voz de homem, trêmula. Parecia jovem. Dizia que tinha conseguido escapar, mas não sabia se era real ou sonho. Falou que no meio da estrada, uma figura apareceu com uma jaqueta refletiva e uma prancheta nas mãos, que não tinha rosto, ou pelo menos, ele não conseguia olhar direto. Só via o movimento da prancheta. Disse que foi abordado com uma pergunta: número do chassi. Ele respondeu que não sabia. A figura então escreveu algo na folha, olhou para ele e disse: se não souber, eu escrevo. Na época todo mundo ignorou, mas esse relato apareceu 3 vezes, com variações quase idênticas, sempre ligados aos caminhoneiros que sumiram, sempre entre os mesmos 2 malditos quilômetros. E em todas as versões, a frase final era sempre a mesma: se você leva carga, você leva alma. Agora eu te pergunto, o que é mais assustador? Um fantasma com cara de caveira? Ou um sistema invisível que funciona como uma rota, mas que não está em nenhum GPS? Uma rota, fantasma, que não some, que se alimenta, que coleciona e que só leva quem está em movimento. E Francisco? Bom, Francisco não foi o primeiro e, com todo respeito, também não foi o último. A gente arquivou o caso como desaparecimento, sim. Foi o que saiu no boletim. Mas eu tô aqui hoje para dizer, olhando na cara de quem quiser ouvir, aquilo não foi desaparecimento, foi coleta. E tem uma diferença muito grande entre perder alguém e alguém ser levado. Eu segurei esse relato por 20 anos, não porque eu quis esconder, mas porque a verdade envelhece dentro da gente. Ela corrói, silenciosa. E um dia você já não tenta mais avisar, só conta. Quem quiser que escute, quem não quiser que siga dirigindo. Mas, se você trabalha na estrada ou conhece alguém que trabalha, fala uma coisa para ele. Fala para decorar o chassi do próprio caminhão, porque se não souber, alguém vai escrever. Eu sei que essa história vai soar como exagero para muita gente. Eu mesmo já pensei assim, até o dia em que eu vi. Não ouvi dizer, não me contaram, eu vi. E até hoje, se eu fechar o olho por mais de 5 segundos, eu volto para dentro daquela boleia. Volto a ver aquele sangue seco no freio de mão e o que estava escrito ali. Eu não sou caminhoneiro, nunca fui. Sou tenente reformado, Exército Brasileiro. Mas em 2006, me chamaram para ajudar na operação de busca de um motorista desaparecido entre Barreiras e Corrente. Na época, a Defesa Civil estava com equipe reduzida e como eu conhecia a região e tinha experiência em patrulhamento de mata, me colocaram como apoio logístico. Eu devia ter negado. A missão começou numa terça, fim de março. Chão quente, céu cinzento. O nome do motorista era Vanderlei Martins, 44 anos. Mercedes-Benz 1620, vermelho, modelo antigo.
A última localização dele era a 11 quilômetros da BR-135, num desvio que nem constava nos mapas rodoviários atualizados. Foi um lavrador quem achou o caminhão. Estava tombado num desnível de terra batida, mas o que me chamou a atenção de cara foi que não havia marcas de frenagem, nenhuma. O veículo não escorregou, não derrapou. Ele foi colocado ali. A porta do motorista estava aberta, nem um estilhaço de vidro, nem arranhão na lataria. Parecia que alguém tinha descido do caminhão e simplesmente ido embora. Mas não foi isso que aconteceu. Do lado da carroceria, desenhado com barro, tinha um símbolo, 3 círculos concêntricos, bem simétricos, com um traço vertical cortando tudo ao meio. Não parecia nada aleatório. Era intencional. Ritualístico. A gente achou que era pichação ou alguma espécie de brincadeira macabra. Mas não era. Aquilo se repetiria depois. O rádio CB estava ligado no volume máximo, mas o alto-falante tinha queimado. Só chiado. Aquele chiado de rádio estourado, martelando o crânio da gente enquanto examinava a cena. Na hora, o pessoal tentou desligar, mas ninguém achava o botão. O rádio não obedecia. Dentro da cabine, aí foi quando a coisa começou a passar de esquisita para absurda. O volante estava torto, como se alguém tivesse girado ele todo para um lado. E em cima dele, com o painel sujo de sangue seco, tinha um colar. Era de couro grosso, tipo cordinha velha de chaveiro. E o pingente era uma chave, daquelas bem antigas, que a gente só vê em portão de ferro de cemitério. A chave também estava suja, sangue ainda escuro, fresco o suficiente para brilhar no sol. Tinha uma folha de papel impressa, dobrada, enfiada entre o velocímetro e a tampa do porta-luvas. O mesmo símbolo da carroceria estava ali, mas bem impresso, como se fosse parte de um panfleto, um manual, sei lá. Tinha até margem, como se fosse uma apostila. Nenhuma outra palavra. E o pior foi o freio de mão. Ali, bem onde o metal da alavanca encosta na base do banco, alguém escreveu: não com tinta, não com barro, com sangue seco, mal raspado, numa letra firme. Todos os condutores são passageiros. Naquele momento, um dos soldados tentou cobrir com um pano. Outro sugeriu fotografar, mas ninguém quis mostrar isso para o pai do Vanderlei, nem para o irmão, que estava ali na mata junto com a gente. O povo da vila falou que ele era um homem bom, de palavra, de família. E mesmo assim, ninguém sabia explicar o que ele fazia com aquela chave, com aquele papel e com aquilo escrito no próprio caminhão. A primeira conexão veio dias depois. Meu comandante me chamou numa sala improvisada, papelada na mesa, pastas abertas. Ele perguntou do nada: você se lembra daquele caso do motorista que sumiu em 2002 em Caxias? Eu disse que sim. Foi um dos que mobilizaram busca aérea. Caminhão dele foi achado no acostamento sem ninguém dentro. Aí ele puxou uma foto. Na lataria traseira, raspado à faca, o mesmo símbolo, 3 círculos e o traço. Outro caso, 2001. Caminhão de entrega de ração perto de Bom Jesus. Paralama dianteiro pichado com o mesmo desenho. Todos os motoristas desaparecidos. Todos os caminhões encontrados em estradas de pouco movimento. Todos com rádio CB estourado, símbolo visível e uma frase parecida dita no último contato pelo rádio. Na gravação do Vanderlei, a última coisa que ele teria dito foi: chamada estranha. Alguém está tentando conectar, mas não está com número. A gente começou a desconfiar que não era coincidência, mas não sabíamos nem por onde puxar o fio. No 4º dia, a gente achou uma coisa que quase ninguém ficou sabendo. Um voluntário, senhor de idade já, estava ajudando a cavar um novo perímetro ao redor do caminhão, quando ele esbarrou numa peça de metal presa na lama, bem sob a roda traseira esquerda. Era um gravador de fita mini cassete, antigo, trincado, mas com a fita ainda dentro. Quando um técnico da PM de corrente rodou o áudio, a sala ficou muda.
A gravação começava com um som de respiração metálica, parecendo que alguém estava com máscara ou falando de dentro de um cano. Depois, uma voz masculina, mas com timbre distorcido, como se a fita tivesse sido editada ou envelhecida de propósito. Ele dizia: "Você agora transporta o vazio. Mantenha o silêncio. Todos os condutores são passageiros. Repita: aceite a travessia." A fita foi levada para a perícia. Resultado: o eco não batia com o som de uma cabine. Parecia de um ambiente grande, subterrâneo, com reverberação metálica, tipo container ou túnel. Aquilo confirmou uma coisa: o Vanderlei tinha sido instruído. Ele não foi só sequestrado, ele participou. E foi aí que eu vi que a gente tinha errado feio. A gente achava que estava procurando um corpo, mas era colhendo gente, um por um. Depois da fita, a coisa começou a sair do nosso controle. A gente era só apoio logístico, mas passou a andar armado. Nem foi ordem oficial, foi instinto. Tinha alguma coisa ali que ninguém sabia nomear, mas todo mundo sentia. Um clima pesado, como se a gente estivesse sendo observado o tempo todo. E olha, naquele trecho de mata não tinha nem sinal de celular, nem urubu passava mais por cima. Foi quando eu encontrei o caderno do Vanderlei. Estava dentro da bolsa de lona que acharam jogada no mato, uns 30 metros adentro, perto de uma árvore queimada. Não parecia ter sido deixada com pressa. Estava bem posicionada, dobrada, quase como um altar improvisado. No caderno, uma folha separada com o título escrito à caneta: Cliente A3. Abaixo, várias frases embaralhadas: coleta ritual do lado de dentro, rotas paralelas, ponto de entrega, ao sul do último posto. As palavras não batiam com nada que a gente entendia. Mas o que me gelou o estômago foi essa tal de coleta ritual do lado de dentro. Porque até ali, tudo parecia armado do lado de fora. Mas essa anotação falava de algo que já estava acontecendo dentro da boleia. Ou pior, dentro do próprio caminhoneiro. A gente levou isso para o delegado civil de Corrente, que estava ajudando informalmente na investigação. E ele me puxou de lado e disse: "Isso que vocês acharam não é novidade." Aí ele contou: entre 1998 e 2006, houve 7 desaparecimentos parecidos na região. Todos caminhoneiros, todos com último registro em rádio CB, todos com veículos abandonados sem sinais de luta. E todos, segundo ele, tinham ligação com um sindicato independente que ninguém nunca soube direito de onde surgiu. O nome era Ordem dos Condutores do Limiar. Nunca vi esse nome em lugar nenhum. Nem em carteira de trabalho, nem em registro sindical. Mas, segundo o policial, os documentos dos caminhoneiros tinham um adesivo ou carimbo com esse nome, sempre no canto inferior do verso, como se fosse algo interno, só para quem fazia parte. Eles tentaram localizar a sede do tal sindicato. Constava como um galpão no fim de uma rua industrial, perto da saída de Corrente. Quando chegaram lá, o terreno estava vazio, com mato alto, cheio de entulho. Mas os moradores juraram que o galpão tinha sido demolido mais de 10 anos antes. E mesmo assim, o nome ainda constava como ativo nos registros fiscais do estado. Não sei se você entendeu o peso disso. Um lugar que já não existe, mas que ainda opera, pelo menos nos papéis. Foi nesse ponto que a gente percebeu que não estava lidando com um crime comum. E não era tráfico, nem roubo, e nem briga de caminhoneiro imposto, como muita gente falou na época. Era outra coisa. Na semana seguinte, tentaram continuar as buscas, mas a vegetação na região cresceu num ritmo que ninguém conseguia explicar. Em 2 dias, os acessos que a gente tinha mapeado ficaram tomados de galhos e espinhos. Trilhas abertas com enxada tinham sumido como se nunca tivessem sido tocadas. Os voluntários começaram a recusar voltar. Diziam que os rádios estavam respondendo sozinhos no acampamento. Um deles escutou a mesma frase da fita, só que dentro da barraca.
Aceite a travessia. Foi a última noite da operação. No outro dia, o exército recolheu tudo e encerrou. O caso foi arquivado como desaparecimento em área rural, sem provas de crime, sem corpo, sem testemunhas. Mas eu sei o que eu vi. Já se passaram quase 20 anos. Eu tô velho, mas não esqueci. Principalmente porque, em 2013, um ex-colega me mandou uma foto tirada em Santa Maria da Vitória, numa mecânica. Era um caminhão antigo, largado nos fundos do pátio, e na lataria dele, de novo, o mesmo símbolo. Só que dessa vez, tinha mais coisa. Abaixo dos 3 círculos, alguém tinha desenhado uma seta apontando para baixo. E do lado, a letra A dentro de um triângulo preto. Não era só um padrão, era uma linguagem. Eles estavam se organizando, comunicando entre si. E o mais assustador é que ninguém faz nada, porque parece que todo mundo que chega perto demais ou desaparece ou silencia. Como se alguma coisa estivesse apagando os rastros, sempre 2 passos à frente da gente. Talvez Vanderlei não tenha sido vítima. Talvez ele tenha aceitado. Talvez ele quisesse aquilo. Porque uma das últimas frases do caderno dele, bem pequena, quase apagada no canto da página, era: a entrega é o início. O fim é dirigir vazio. Eu não sei se ele sabia o que estava fazendo, mas aquela mensagem no freio de mão não foi para a polícia, nem para a família. Foi para nós. Foi para todos os que ainda estão na estrada. Todos os condutores são passageiros. Quando eu vi aquilo, eu achei que era uma frase de desespero. Hoje eu sei que era um dogma. Eles estão colhendo os que aceitam. Só os que aceitam. E Vanderlei, ele aceitou. A gente viu nas fitas. Eu só fui abrir o armário porque a ferrugem estava comendo as dobradiças. Nem era para eu estar lá naquele dia, mas minha mãe tinha insistido para eu ajudar na venda da oficina do meu avô, que morreu, ou melhor, desapareceu, em 78. O nome dele era Aristeu Camargo, caminhoneiro dos antigos. Desses que sabiam quando a marcha estava errada só pelo cheiro da embreagem. Sumiu na região entre Dourados e Cuiabá, num trecho que na época nem era todo asfaltado. Sempre disseram que foi assalto, ou que ele largou tudo e fugiu com alguma amante. Mas minha avó nunca acreditou. E minha mãe... Bom, minha mãe não falava do pai dela. Nunca. O armário estava encostado há décadas no fundo da oficina. Quando eu forcei a chave inglesa na tranca quebrada e consegui abrir, achei que ia encontrar óleo, peça velha, coisa enferrujada. Só que o que eu achei foi um fundo falso. E por trás daquele painel de madeira podre, tinha um caderno preto. Grosso, capa de couro sintético. Pensei que fosse um caderno de manutenção, algo assim. E de fato era. Nas primeiras páginas, frete tal, destino tal, consumo de diesel, troca de pastilha, anotações de 1977. Mas depois de setembro daquele ano, a caligrafia muda. O estilo das frases também. As palavras parecem mais curtas, mais tensas, como se ele estivesse escrevendo com pressa, ou com medo. Uma frase logo me travou. Trecho 53 sumiu de novo. Mapas do exército não batem. Sinais na árvore estão mais fundos. Parecem recentes. Trecho 53, não existe isso em mapa nenhum da BR-235. Eu sou professor de história, acostumado com arquivos, microfilmes, documentos amarelados, mas aquilo não estava em nenhum registro público. Era um pedaço de estrada que meu avô dizia existir, mas que desaparecia. Depois veio a parte que me tirou o sono por dias. Hoje vi de novo a mesma árvore, mesmos símbolos, só que agora tinha um caminhão no mato, sem rodas, sem cabine, só o baú, como uma carcaça velha esperando apodrecer, e um homem, nu, parado, com uma máscara feita de lona costurada direto na pele. Ele me olhava sem mexer a cabeça.
Eu fechei o caderno nessa parte e precisei de ar. Lembro que olhei para a porta da oficina como se esperasse ver alguém lá fora, mas não tinha ninguém, só aquele silêncio abafado de lugar que parou no tempo. Quando consegui continuar, as anotações começaram a falar de sonhos. Meu avô dizia ouvir buzinas dentro da cabeça, mesmo quando o caminhão estava desligado, que o rádio CB às vezes captava uma língua que ele não conhecia, sons secos, repetitivos, quase como preces ou comandos, e tinha o cheiro. Isso me marcou. Na faixa seca, o cheiro da boleia muda. Não é mais suor e gasolina, é couro queimado e ferrugem molhada. Eu ainda não sabia o que era a tal faixa seca, mas ele falava como se fosse um pedaço da estrada que só alguns caminhoneiros viam. Um pedaço que aparecia no odômetro, mas não nos mapas. Uma zona fantasma. E então veio a anotação mais bizarra. Hoje, o peso da carga alterou sozinho. 3 toneladas a mais. O baú estava lacrado, ninguém mexeu. Mas tinha coisa ali dentro, ou alguém. Quando li isso, parei de rir. Até então eu estava achando que era coisa de velho cansado. Um diário de quem passou calor demais no asfalto. Mas aquilo tinha padrão demais. As datas batiam com notícias que eu mesmo fui pesquisar depois. Sumiços registrados em jornais locais. Caminhoneiros que entraram nesse trecho da BR e nunca mais apareceram. 3 só em novembro de 77. E então, numa página torta, o início do fim. Deita condutor, o asfalto já aceitou. As últimas anotações são difíceis de ler. A caligrafia do meu avô, que sempre foi firme, começa a falhar. As palavras ficam espaçadas, como se a mão estivesse tremendo. Ele escreve com uma caneta vermelha, mas em certo ponto não parece mais caneta. Hoje não tem rota. Hoje tem entrega, não da carga, de mim. E eu aceitei. Logo abaixo, tem uma frase escrita com letras grandes, tortas e com um tom mais escuro. Quase bordô. Camargo aceitou. Marca registrada, ciclo fechado. Só que essa frase não é da letra do meu avô. É de outra mão. Na hora que eu li isso, fechei o caderno de novo. Fiquei ali, parado no chão de cimento da oficina, sentindo como se alguém estivesse atrás de mim. Não estava, mas era a mesma sensação de quando você vê um vulto no retrovisor e não tem coragem de virar. Voltei para casa carregando aquele caderno como se fosse uma bomba relógio. Fiquei dias sem tocar nele, até que comecei a procurar as datas. A última anotação é de 22 de março de 1978. Meu avô foi oficialmente dado como desaparecido no dia 23, quando não chegou para descarregar a carga em Cuiabá. Mas tem uma coisa que ninguém da minha família sabia. Naquela mesma semana, outros 2 caminhoneiros sumiram. Um deles era Francisco Batista, o mesmo do freio de mão com sangue que vocês já devem ter ouvido no canal. O outro sumiu no Maranhão. E segundo o jornal da época, o caminhão dele apareceu com o odômetro girado exatamente 53 quilômetros que não constavam na rota original. 53, como o trecho 53 que meu avô anotava. Comecei a escrever sobre isso num fórum antigo e depois migrei para uma thread no Twitter. Coisa de curioso, de neto que queria entender por que o avô nunca voltou. A thread viralizou. Alguns acharam que era ficção. Outros começaram a me mandar relatos parecidos. Mas aí, uma semana depois, quando eu voltei para casa dos meus pais para buscar umas caixas, o símbolo estava lá, no muro lateral da casa, pichado em preto grosso, com 3 linhas entrelaçadas. O mesmo que aparece várias vezes no caderno do meu avô. Rabiscado nas margens, desenhado na capa de trás, como uma assinatura oculta. 3 linhas, uma espécie de marca. Mostrei para minha mãe. Ela olhou, ficou pálida e só disse: "Você nunca mais foi o mesmo desde que abriu aquele armário." Mas eu já tinha percebido isso, porque desde então eu escuto coisa. O som de buzina, bem fraco quando o carro está desligado. Uma voz que me chama de condutor no meio da noite.
e um cheiro estranho no armário do meu quarto que aparece e some, cheiro de couro queimado e ferrugem molhada. Eu tentei ignorar, juro que tentei, mas ontem foi diferente. Eu estava no carro voltando de uma palestra, já tinha escurecido e passei por um trecho da BR-060 que estava em obras. Um desvio me levou por uma estrada paralela. Era terra batida, sem placa, só pedra e mato dos dois lados. No odômetro, marcou 53,15 km, mesmo sem GPS, mesmo sem lógica. Quando estacionei em casa, o símbolo estava desenhado na sujeira do capô, com o dedo. Recente. É por isso que eu estou gravando isso. Não é para assustar, é para deixar registrado. Se algum dia eu sumir, e pode ser que aconteça, o que levou meu avô não ficou nos anos 70. Só mudou de pele. A estrada ainda escolhe. E às vezes, ela escolhe os descendentes. Deita, condutor. O asfalto já aceitou. Meu nome é Diego Camargo. E esse foi o relato sobre o que encontrei no fundo de um armário, 4 décadas depois do meu avô desaparecer. Às vezes, o passado não precisa de máquina do tempo. Ele só precisa de um caderno e da estrada certa para continuar o ciclo. Se você ouviu até aqui, então talvez a estrada tenha deixado você sair hoje, mas só por hoje, para continuar escutando e talvez entendendo o que tem por trás desses relatos. Se inscreve no canal. Não é só um botão, é um registro, uma forma da gente saber quem ainda está do lado de cá. Eu demorei quase 20 anos para admitir que eu vi coisa demais naquela madrugada. E demorei mais tempo ainda para aceitar que aquilo não era só comigo, que aquilo ali é um ponto de entrada. Olha, eu sou o Nivaldo, tenho 54 anos agora, moro em Cristalina, Goiás. E se tem uma coisa que eu nunca fui, é de inventar história. Sou do tempo que homem que mente perde o frete. Mas tem coisa que se esconde da gente mesmo quando a gente está de olho aberto. Isso foi em 2006. Eu estava rodando a BR-040 fazia uns dias direto, saindo de Brasília para entregar bobina leve em BH. Coisa rotineira, caminhão novo, tudo certo. Era para ser só mais uma madrugada na pista. Mas foi a última vez que eu rodei por aquele trecho. O trecho do ponto 100. Eu nem sei direito como explicar, mas parece que aquele lugar sabe quando a gente está fraco. Sabe quando a gente está no limite. E eu tava com uma dor de cabeça que me fazia ver luz piscando. Coisa de enxaqueca mesmo. Faltava pouco para eu dormir no volante. Aí eu vi o KM 100, ponto 100, entre Paracatu e Cristalina. E eu pensei, vou encostar só uns minutos, baixar o banco, dar uma cochilada rápida. Eu sempre fui cismado com acostamento de madrugada. Mas aquele dia parecia que a estrada me empurrava para parar ali. Como se fosse o único lugar possível. Encostei. Deixei o motor ligado. Rádio CB no canal padrão. Fiquei ali de olho fechado, mas acordado ainda. E então eu ouvi a voz, baixinha, sem chiado, como se tivesse saindo de dentro da minha cabeça, mas era no rádio, era claro. Você voltou, pode entrar. Na hora, eu abri os olhos, e eu juro pelo que me resta de vida. O poste com o marcador KM100 não estava mais na beira da pista. Estava uns bons 20 metros para dentro da mata, mas tinha luz lá dentro. Uma luz amarelada, estranha, como farol de caminhão, mas vindo de onde não tinha estrada. Eu respirei fundo e fiz o que qualquer um aqui ia dizer que não faria, mas faria. Coloquei a ré e fui. Devagar, com os faróis baixos, como se eu já soubesse o caminho, como se o meu caminhão soubesse. Era terra batida, sem marca de pneu, sem nada, só aquele clarão vindo de um lugar que não devia existir. Quando eu cheguei mais perto, eu vi elas, 3 carretas, 3 paradas em fila, luz interna acesa e nenhuma alma viva por perto. Na hora eu pensei,
batida, roubo, algum fiscal escondido. Mas não tinha sinal de arrombamento, nem marca de pé, nem farol, nada. Pareciam expostas, entregues, como se estivessem esperando alguém, como se estivessem esperando a mim. Eu desci. Deixei meu caminhão com alerta ligado, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. Fui andando devagar até a primeira carreta. Era uma Scania vermelha, limpinha, ligada, mas o motor não fazia barulho. Eu botei a mão na lataria. Quente. Tinha sido ligada agora. Subi na cabine devagar. Quando abri a porta, senti um bafo quente, um cheiro de ferrugem úmida, e vi logo o que não era para ver. O espelho retrovisor estava no chão da cabine, estourado, e no meio dos cacos tinha um papel amassado. Peguei. Estava escrito com uma letra fina, quase sem força: "Você já olhou o suficiente, agora dirija no escuro." Na mesma hora meu estômago virou, mas foi quando olhei para o banco do motorista que eu senti que meu corpo inteiro gelou. Estava molhado e era sangue, sangue fresco, quente ainda. E não tinha corpo, não tinha mancha de arrasto. Era só o sangue, como se alguém tivesse sumido ali mesmo. Eu pulei da cabine sem nem fechar a porta. A primeira coisa que pensei foi: freio de mão. Se tiver puxado, beleza. Mas não estava. Fui nas outras duas carretas, tremendo, suando frio. Mesma coisa, todas sem freio puxado, todas imóveis e nenhuma escorada. Não é possível um negócio desse. 3 carretas paradas em inclinação leve, sem travamento nenhum e paradas. Como se tivessem presas, como se estivessem ancoradas em algo que não era daqui. Foi nessa hora que o meu rádio CB ligou sozinho. Nem encostei nele. A luz do painel acendeu e veio a voz. A mesma voz de antes, baixa, firme, calma demais. Você não é o primeiro, mas pode ser o último a voltar. Eu corri para o meu caminhão, mas a chave girava e nada, nem sinal. Motor mudo, o rádio piscando, tremendo como se estivesse com interferência. Aí as luzes das 3 carretas piscaram ao mesmo tempo. 3 faróis desligados até então piscaram juntos, 3 vezes. E veio o som, lá de dentro da mata. Motores. Motores ligando e desligando, um por um, em lugares diferentes. Mas eu não via nada. Era só o som, como se tivesse um pátio inteiro ali dentro. E eu fosse o único que não sabia que estava dentro dele. Eu estava preso, e eu fiz a única coisa que me veio na cabeça. Puxei meu próprio freio de mão com tudo e gritei. Gritei do fundo da garganta, com a alma embolada. Gritei o meu nome. Gritei: "Me tira daqui." Gritei para Deus, para a estrada, para quem estivesse escutando. E o rádio respondeu: "Seu grito já está registrado. Ponto 100 encerra por hoje." Apagão. Tudo apagou. Os faróis, o rádio, até a dor de cabeça. Não lembro de mais nada. Quando acordei, eram 6h21. Meu caminhão estava do outro lado da pista, encostado no acostamento, como se tivesse sido posicionado ali com régua. O motor desligado, o rádio queimado, o marcador de quilometragem ainda lá. Mas o número 100 estava coberto com tinta preta, como se alguém tivesse ido lá e apagado, como se quisessem negar que aquele ponto ainda existia. Fui direto para a oficina. O mecânico abriu o painel e disse: "Rádio torrou por dentro, como se tivesse levado raio, mas só ele. Fiação do resto tá novinha." Desde então eu mudei a rota. Nunca mais passei por lá. Nunca mais liguei rádio CB em trecho isolado. E toda vez que eu vejo outro caminhoneiro indo devagar demais naquele ponto, eu fecho o vidro. Não olho, não falo. Porque eu ouvi, eu entrei, eu voltei. Mas meu nome tá lá. Eu tenho certeza que tá na lista dos que gritaram.